Sejam muito bem-vindos ao Esporte DR, que nesta ocasião vai tratar um pouquinho sobre o Futebol 7 em São Lourenço do Oeste, que está acontecendo uma competição, na verdade são duas competições simultâneas, né? Que é o 5º Campeonato Regional de Futebol 7 para a categoria de veteranos e o 7º Campeonato Municipal de Futebol 7, que é a Força Livre. E para tratar um pouquinho sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor e articulador desportivo, Marcelo Meriguidini, que é um dos articuladores dessas competições. Marcelo, seja bem-vindo ao Destaque Regional. Obrigado, Felipe. Marcelo, como é que está a organização e o andamento dessas duas competições que são articuladas pelo Comitê Desportivo Municipal? Então, Felipe, na verdade são três. São três competições, porque o feminino também a gente vai fazer, né, a competição em parceria com a W Bauer, né, ele já havia lançado o regional dele no feminino, né, e nós aproveitamos, né, fizemos uma parceria e também vamos fazer no feminino. Então nós temos o regional feminino, tá, que ainda não iniciou, vai iniciar, e nós temos em andamento, né, o regional veterano, né, e também o nosso municipal Força Livre aqui de Futebol 7. Infelizmente, a articulação de competições no naipe feminino, ela demanda um pouquinho mais de atenção e ela requer alguns cuidados a mais, uma articulação a mais para a realização desses jogos. Mas a Força Livre, por outro lado, ela desponta com bastante equipes. Aqui no municipal desse ano, são quantas equipes participantes? Então, esse ano a gente organizou a competição, né? Nós tivemos 20 equipes participando, né? Já estamos finalizando a primeira fase, né? Das quais, das 20 equipes, né? 16 vão seguir na competição, na Série A e B, e 4, infelizmente, vão cair fora, né? Porque alguém tem que ficar fora da primeira fase. E no veterano a gente contou com 8 equipes, né? Que é mais ou menos, vamos dizer assim, um padrão, né, que a gente, sempre quando a gente faz, assim, porque fica uma competição com nível muito forte, então muita equipe às vezes acaba não entrando por conta disso, né, então a gente tem atletas de São Lourenço, da região, então o nível é bem forte e acaba limitando o número de participantes. Daí no veterano a gente fez 2 chaves, né, das quais os 2 primeiros de cada chave vão classificar direto para a semifinal, e o segundo de uma chave cruza com o terceiro de outra. Então, os quartos colocados de cada chave caem fora, no veterano. No veterano. Marcelo, a primeira fase das duas competições que já estão em andamento chega ao fim na próxima semana, na rodada do dia 7. Como que está essa primeira etapa dos jogos? Então, nós tínhamos projetado o final agora no dia 31, nessa terça-feira, né? Daí, como nós tivemos que adiar 2 rodadas por conta do tempo, né? O final da primeira fase ficou para o dia 7. A gente observou aí o nível técnico muito bom das equipes, né, no municipal de futebol 7 e no regional, como eu falei, né, um nível altíssimo, com equipes de tradição que sempre participam, né, então não tem como apontar favoritos, né, e sim dizer que muitas equipes têm chance e vai ser um campeonato acirrado até o final. Na Força Livre, a segunda etapa da competição, ela funciona de que forma e os jogos eles seguem as mesmas datas de realização? Sim, porque isso foi acordado no Congresso Técnico, né, que nós faríamos rodadas nas terças, quintas e sábados. Então a gente vai manter isso, né, cuidando algumas situações como o estadual de amadores, né, que como tem bastante atletas envolvidos, então a gente tem que cuidar essa questão. Né? Então a gente vai manter isso, mas tomando esses cuidados, certo? No Força Livre, então nós definimos fazer Série A e B. Então as 8 equipes melhores por índice vão seguir na Série A, né? Vão disputar a Série A, e do 9º ao 16º a Série B. Né? Então a partir da segunda fase nós já fizemos quartas de finais, então para Série A e Série B, semifinais e posteriormente as finais. Se não estou enganado, a segunda fase ela já é de cruzamento seco ou ela é turno e retorno? Não, cruzamento seco, né? Perdeu, tá fora. Tá fora. Tá e fora. Questão de 15 a 20 dias também já organiza já para a reta final do campeonato. Eu penso que se tudo correr bem, Felipe, né? Nós vamos
nós vamos encerrar aí pelo final do mês de junho, tá? Então, nós vamos ter mais umas 3 a 4 semanas de competição, né? Muito por conta disso, né? Às vezes você tem que respeitar algumas situações, como eu coloquei agora, do estadual de amadores, né? Como tem bastante gente envolvida. Então, a gente, como o CDM, né, está organizando a competição do futebol 7 e também apoia o futebol de campo, então tem que tomar esse cuidado para você acabar não prejudicando a equipe, né, no estadual. Então, por conta disso, a gente tem que ter um certo cuidado. Exato. Para os espectadores que estão acompanhando, o municipal ele começou com a história de ser municipal de Suíço e agora recentemente ele passou a ser chamado de competição de futebol 7. O que ocasiona uma mudança de nome como essa e qual é a diferença técnica entre um tipo de jogo e o outro, Marcelo? Hoje em dia a gente vê assim que estão surgindo várias estruturas, né, de futebol sintético, né? Até se você pegar no futebol de campo também, nós temos hoje no Brasil a Arena da Baixada, né, que é sintético. Agora o Palestra também, né, a Arena do Palmeiras, né, também é futebol sintético. Então pode ser uma tendência para o futuro. E devido também à dificuldade de a gente conseguir campos de suíço, né, a gente sabe que o pessoal gosta muito de jogar na grama, porém, né, a gente tem duas situações. Uma que está difícil de conseguir essas estruturas, né, a gente entende o lado também das pessoas lá que tem o campo, né, por exemplo, se pegar uma semana como essa, você não faria rodada, né, muito úmido, estraga o campo, né, então é bem difícil dele ceder campo nessa época. Então a gente teve essa iniciativa de fazer o futebol 7, por quê? Porque daí você levando para o sintético, né, o sintético a durabilidade é maior, né, não estraga e o campo já está pronto, não precisa marcar, então são algumas situações aí que nos levaram a isso. Dá mais jogo. Marcelo, e para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da evolução que a gente pode observar no futebol suíço, futebol 7, aqui em São Lourenço do Oeste e o desenvolvimento que essa competição proporciona para o esporte em si. Então, nós temos exemplos aqui, né, em termos de evolução, falar assim que, por exemplo, com essas estruturas que foram criadas, né, e também as competições que acontecem até nível estadual, que hoje a gente tem um estadual de futebol 7 que acontece todo ano em Florianópolis. Então isso motivou, né, as pessoas a estar praticando, né, a não deixar a modalidade morrer, né, porque o futebol de campo nosso é muito forte, o nosso JASLO também, né, com a coordenação do professor Moacir e do professor Joel também, são competições bem tradicionais que envolvem muita gente e devido a essas competições que foram criadas, essas estruturas novas aí que o pessoal fez na nossa cidade, estão incentivando cada vez mais as pessoas a praticar o futebol 7, né? Que é gostoso, é um esporte bacana, né? Eu jogo também, então posso... Fazem alguns anos que tu já se dedica a essa modalidade, né? Essa modalidade, né? Nós só mudamos de futebol suíço para futebol 7, devido a essas situações que foram colocadas aí dos campos e tudo mais, né? Até a própria articulação de um time, quando ela tem sequência ao longo de ano, fica mais fácil de arrumar jogo para participar e também de competições, organizar a equipe em si, né? Com certeza, com certeza. Show de bola. Marcelo, muito obrigado pela tua participação no Esporte DR e sempre que tiver novidades aí da modalidade, por gentileza, nos comunique e vamos transmitir para os nossos espectadores. Muito obrigado pelo espaço, Felipe. A gente convida a todos aí a estarem acompanhando aí os jogos, né, que acontecem durante a semana, toda terça, quinta e sábado, nas praças esportivas do W Bauer, no K2 Sintético, que é uma estrutura nova, e também no Campo das Mo. Show de bola. Marcelo, muito obrigado pelas informações, pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Esporte DR e fique ligado no Destaque Regional que traremos as atualizações do Campeonato Municipal de Futebol 7 e do Campeonato Regional de Futebol 7 Veteranos, que acontecem nas terças, quintas e sábados, e acompanhe nas redes sociais, no portal de notícias e no jornal impresso.